Vamos lá, turma. Bom dia. Sexta-feira, sextou. Ainda estamos no meado de novembro, né? Como eu havia prometido, estou vindo aqui para poder gravar esse vídeo para vocês. Eu postei recentemente no nosso canal do Telegram e do Instagram também que gravaria esse vídeo. Contaria um pouquinho aí da minha história, né? Dessa trajetória de concurso. Eu acho que muitos aí que já nos acompanham há algum tempinho sabem, né? Já tem noção aí e já me conhecem já há alguns anos e sabem aí a correria e tudo que eu já passo aí já por um determinado tempo, né? Então vamos lá. Eu estou só em paralelo fazendo outra coisinha aqui, mas eu vou tentar ser o mais breve possível e tentar compartilhar com vocês. Então, galera, só resumindo, né? Hoje eu não vim aqui para poder falar de técnica de estudo, sobre falar de controle de estudo, nem nada disso, pelo contrário. Hoje eu vim aqui para poder compartilhar um pouco com vocês, né? Quando eu citei nas nossas redes aí sobre a questão do controle da sua vida, seria uma forma de você começar a controlar as coisas que você faz, não deixar as adversidades acabar abalando o seu dia a dia, o seu estudo, a sua vida de modo geral, né? Então, quando a gente tem esse controle, quando a gente consegue administrar essa parte da nossa vida, a gente consegue começar a ter êxito e bons resultados nas coisas que a gente busca, né? O que eu ia compartilhar com vocês um pouquinho foi um dos primeiros passos que eu tomei para essa vida de concurseiro. Eu sempre trabalhei na iniciativa privada e uma coisa que eu posso compartilhar com vocês, né, por experiência própria, é que eu trabalhei em empregos bons, trabalhei em empregos ruins, trabalhei fora da minha área de formação, trabalhei na minha área de formação também, então eu pude vivenciar um pouquinho desses dois lados, né, no setor privado, tanto trabalhando na minha área quanto fora. Foram grandes experiências. Eu acho que assim, um ponto ruim quando você sai do setor privado e ou você ainda está no setor privado, mas você muda de empresa, né? Você sai ou você é demitido, você pede demissão. Eu já passei por ambas partes. Então, acho que a parte ruim é quando você deixa o seu legado e você deixa amigos, né, para você manter aquele contato, você ter aí um network futuro e tudo mais. Então, ao longo desses anos, eu venho trabalhando na área de TI como técnico e analista, eu fiz muitos amigos, eu deixei muitos amigos pelo caminho, né? Alguns amigos eu ainda tenho contato até hoje, outros não mais. Não porque eu não quis, eu acho que foi uma decisão também de cada um e vida que segue, né? Cada um tem o seu direito aí de seguir a vida como bem entender e poucos, né, que querem, eu acho que manter contato aí por uma vida futura. Então, assim, eu acho que um legado bom que eu acho que eu criei ao longo desses anos foi as amizades que eu deixei por várias e várias empresas que eu passei, né? Agora, voltando um pouco nisso, né, pessoal? Então, todo ciclo tem um início, meio e fim. Então, no setor privado, eu acho que esse ciclo ele roda até um pouco mais rápido, né? Raramente hoje você encontra um profissional, independente da área que seja, que o cara ele entra e fica mais de 10 anos, 15 anos numa empresa, a não ser que o cara seja, como eu vou dizer, um aparentado, de repente, do dono, diretor, ou de alguém da empresa de alto escalão, ou seja, alguém que seja imprescindível para a empresa, e mesmo assim isso não é quesito para ela viver eternamente e se aposentar, ou ela seja aí um dos sócios da empresa, né? Mas eu acho que, independente dessas opções, chega um momento que a pessoa se sente cansada e ela realmente quer um baixa, quer descansar, ela não quer mais seguir em frente e quer parar, né? Quer mudar, quer abrir um pouquinho o leque, não digo nem voltar para o setor público, mas continuar no privado, mas fazendo outras coisas e aprendendo coisas novas, né? E quem não quer aprender fica naquela mesmice mesmo e tenta só administrar o que já sabe, faz aquele feijão com arroz e tal, e vai seguindo, mas é de cada um isso, né? Não estou aqui para recriminar, nem para questionar, nem nada. Então, galera, um ponto que eu queria citar com vocês, né? Ao longo desses muitos anos, eu trabalhei em muitas empresas boas, trabalhei como terceirizado, como funcionário mesmo de empresa privada, e trabalhei em empresas ótimas, trabalhei em algumas empresas razoáveis também. Toda empresa você vai ter alguma divergência, alguma coisa que você não concorda, é normal do ser humano, né? Seria uma utopia você está trabalhando num lugar que todo mundo concorda com todo mundo, né? Isso aí é raridade. Deixa eu só terminar de baixar um slide aqui, só um minutinho.
Beleza. Então, voltando aqui. Que eu estava preparando um slide para compartilhar com a galera, né? Então, gente, o que eu ia falar com vocês, né? Eu já passei por várias empresas do setor privado e trabalhei como terceirizado e não terceirizado e por aí vai. E tudo tem um começo, meio e fim. Uma das coisas que eu posso falar para vocês hoje, que eu vivi com experiência própria e até recentemente, né? Teve empresas que eu fui demitido, mudança organizacional, diretoria, pensamento da empresa e tal, normal, até porque da mesma forma que você entra, você tem a probabilidade de sair também em algum momento, não é eterno, né? Então, eu já tive empresas que eu trabalhei por pouco tempo, alguns anos, né? Menos de 5 anos, por exemplo. Teve empresas que eu trabalhei por mais de 5 anos, e acho que as empresas que eu trabalhei por um longo período, praticamente 10 anos, foram 2 empresas, se não me engano. Foram empresas que eu aprendi muito, eu cresci, eu tive várias oportunidades na empresa, aproveitei todas as oportunidades, inclusive as últimas recentemente trabalhadas. Eu até queria algo mais, né? Eu almejava algo mais, eu mostrava o meu trabalho de uma forma totalmente diferencial de muitos outros profissionais. Não que eu era melhor no que eu fazia, não, pelo contrário, eu fazia o que eu fazia, eu buscava fazer o melhor de uma forma eficiente, eficaz e mostrar resultado, né? Então, hoje em dia, o que acontece muito não só no setor privado, mas no setor público, é a cobrança de resultados. E isso acontece muito. Então, se você pegar um pouquinho de administração pública, você vai ver desde a época lá de trás, né, do modelo burocrático e tal, do DASP, aquela coisa toda, você vê que chega um momento ali da administração pública que ela começa a exigir resultados, né, e meritocracia. Então, eu cheguei nesse período, sim, aconteceu comigo, mas ao ponto que eu quero chegar, galera, essas empresas que eu trabalhei, boa parte delas eu pedi demissão, algumas eu fui demitido, outras eu estava insatisfeito, né, e pedi demissão realmente, mas não há nada que se compare a você estar no setor privado ou você não estar trabalhando de repente e você ir para o setor público, né? Uma coisa que eu aprendi que você está numa empresa e por mais que você exerça o seu profissionalismo ali da melhor qualidade, sempre vão exigir mais, sempre vão querer mais, sempre vão querer que você dê o seu máximo. Então, assim, eu passei por ocasiões na minha vida que eu discordava. É normal do ser humano, né? O ser humano não concorda com tudo. Tinha coisas que eu discordava nas empresas e com essas coisas que eu discordava, assim, eu vinha batendo na tecla e eu levava a gestores, eu levava ao corpo da diretoria, o pessoal da governança, recurso humano, via como é que algumas coisas poderiam melhorar ou que podia ser melhorado ou modificado, o que for. E assim, isso foi uma época boa no começo, mas depois se tornou uma época ruim, se tornou um momento ruim, né, porque eu queria ver algumas mudanças, porque eu gostava da empresa, isso aconteceu em 2 empresas, eu gostava das empresas, e eu vi que ninguém se mexia, que ninguém fazia nada, que ninguém estava alterando nada, parecia que as ideias que eu tinha, que eu estava levando para a empresa, que eu estava oferecendo para melhoria, parecia que aquelas ideias ali não serviriam de nada. Então, e eu trazia aquilo para casa, é muito ruim, porque você acaba trazendo o seu trabalho para casa, você não tem descanso, você não tem uma vida tranquila, você dorme mal, você se sente mal com aquilo, e chega final da semana, né? Você tá doido para que a semana acabe, para você chegar em casa e descansar. Sabe, domingo você até aproveita, curte, mas quando chega o domingo, já vem aquele pensamento, caramba, amanhã tem que trabalhar, tem que pegar trânsito, 1h30, 1 hora, 2 horas de trânsito, e vou começar aquela rotina toda de novo, e não vejo mudança, e nada altera, nada muda e tal. Então, assim, galera, é muito ruim. É ruim porque você é uma pessoa que você está com a mente aberta, você está com várias ideias, com várias coisas que você pode proporcionar de bom para a empresa, para a instituição de modo geral, e você fala com as pessoas que você realmente precisaria falar, e você não vê mudança. Então, você fica pensando, caramba, eu farei com um, farei com o outro, disseram que era com o setor tal, e eu não vi modificações naquilo ali. Então, eu falo para vocês, o, o teu patrão, ele sempre vai exigir mais, ele sempre vai querer mais de você. Você é um ótimo profissional, e você vai chegar para o seu patrão e você vai dizer que você quer fazer uma faculdade, de repente até liberem para você fazer uma faculdade, ou faça uma faculdade EAD, mas
assim, devam liberar 70%, né, com 30% de restrição, digamos assim. Você vai querer fazer uma pós-graduação, talvez você vai sofrer uma restrição para fazer uma pós-graduação, e é uma coisa que às vezes não é para você, né? Assim, não é para você que eu digo, não é só para a sua realização pessoal, mas também para ajudar a empresa e você adquirir conhecimento e compartilhar esse conhecimento com as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, vai acontecer, como aconteceu comigo também, 2 vezes eu participei de um processo seletivo para poder começar o meu mestrado, e simplesmente, não, nas dois processos seletivos que eu fiz, era 0,800, não tinha custo algum, não me liberaram, disseram que eu era imprescindível para a empresa, que eu não tinha como ficar fora, que eu ia desfalcar o time, ia sobrecarregar a galera e tal, sendo que eu já me sentia sobrecarregado, né? Eu falo com vocês isso hoje porque não só por um desabafo, né? Mas como experiência própria. Então, eu me sentia sobrecarregado, eu me sentia, sabe, estafado com aquilo ali, porque eu não via mudanças, não via alterações, não via nada de bom, não só para mim, mas para a equipe de modo geral, né? Então, eu estava bem sobrecarregado com o trabalho, com a carga de trabalho, com as coisas que estavam aparecendo, e o que eu gostava de fazer, ou o que eu queria fazer de diferente, eu não tive oportunidade. Então, aí veio um segundo momento, no qual que eu tive oportunidade também, passei no processo seletivo de fazer um mestrado, cheguei na empresa, mostrei todo o cronograma, disse que eu precisaria de um dia na semana para eu poder faltar, isso mesmo, assim, caso a faculdade, né, o órgão em si, precisasse da minha presença. Porque até aí, um ano direto praticamente seria EAD, esse mestrado. Eu não precisaria estar presencial, mas em algum momento precisaria para apresentar um trabalho, fazer uma reunião de equipe, de grupo e tudo mais. Não. Vamos, de início não dá, vamos levar isso aqui ao RH, vamos levar a diretoria, tal. Aí, segunda vez, uma próxima sabatina, uma reunião, e eu perguntei o porquê que não podia, porquê que não dava, e assim, as respostas foram as mesmas. Então eu falei, caramba, tem alguma coisa errada, ou comigo, que quero crescer, quero evoluir, ou aonde eu tô, né? Eu não tô, assim, não tô jogando culpa para a empresa sobre nada, pelo contrário, né? Ou para as empresas. Mas eu penso que se eu ir elevando meu grau de conhecimento, de estudo, se eu puder ter um salário melhor, uma remuneração melhor, aquilo ali vai me ajudar no dia a dia, eu vou estar mais satisfeito, por mais que venha uma carga maior de trabalho, mas vai ser uma carga condizente, balanceada com o meu estudo, o meu conhecimento, e que eu quero aprender, né? O que eu tenho para proporcionar para a empresa e para a equipe. Então, galera, o que eu falo para vocês? Só pedi orientação a Deus. Falei, Deus, está acontecendo alguma coisa, conversa comigo, me dá um norte, me dá um caminho. Eu já vim estudando para concurso público, mas não estava tão focado como eu deveria, então eu estava conciliando o trabalho com o estudo. É difícil? É. Dá para fazer? Dá. Mas quando você está 80% para o trabalho e 20% para concurso, esse tempo vai levar muito mais. Então foi quando eu decidi que vou estudar, vou focar e tal, e acabou conciliando, né? Uma dessas empresas acabaram me demitindo porque viram que eu estava insatisfeito e tal. Para mim foi bom. Então, assim, tirei pelo lado positivo. Tem coisas ruins que acontecem na nossa vida que é para o nosso bem. Então, não que a demissão seja boa para todo mundo, né? A demissão, ela até pode ser. Mas, assim, se você já tem um projeto de vida, já tem uma coisa, você tem um determinado objetivo da sua vida e você tem um controle dela. E numa outra empresa aconteceu algo parecido, mas aí eu decidi pedir, né? Que eu acabei conquistando algumas glórias, né? Se assim eu posso dizer, voltadas para concurso. Alguns órgãos me chamaram, eu tive que decidir entre um e outro, tive que ponderar. Em um momento eu consegui até conciliar, eu tomei posse e conciliei com um trabalho no setor privado, né? Dando um suporte, uma consultoria. Mas chegou um momento eu falei, não, pode ser até uma graninha a mais e tal, que ajuda, dá uma força, mas não, eu vou focar aqui no serviço público, focar no que eu investi na minha vida, que eu queria para minha vida, então eu vou dar uma fuga do setor privado, não quero setor privado, não quero, não digo para vocês que assim, estou cuspindo para o alto, um dia eu não voltarei, não, não é isso, mas o meu foco hoje é me manter no setor público, trabalhar no setor público, servir a administração pública em prol da sociedade, em prol da comunidade brasileira e por aí vai. Então, galera, falo para vocês, nenhum emprego é para sempre no setor privado. No público também não, né? Mas a gente sabe que a rigorosidade para você sair é um pouquinho maior. Então, assim, eu falo para vocês de coração, setor privado, eles
Hoje você está bem, amanhã pode não estar. A empresa vai começar a jogar uma carga grande em cima de você, na qual você não vai suportar, e a sua remuneração não vai ser condizente à sua carga de trabalho. E é normal acontecer, né? A gente vê muito no LinkedIn aí, várias empresas pedindo dois idiomas, certificação isso, X, Y, Z, mas querem pagar pouco. Essa é a verdade que eu falo para vocês, querem pagar pouco. Então, você que segue nosso canal, você que vê nossos vídeos, deixa um like se gostou. Se gostou também, deixa um comentário. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que a gente responde. Mas eu falo para vocês, galera, setor privado é bom até um determinado tempo. Depois disso, foca no teu concurso público, foca para você ser um servidor, foca uma servidora, mantenha o foco para você ter um objetivo definido na sua vida, porque eu cheguei a um ponto que eu vi que eu tinha que começar a me tratar, cuidar da minha saúde em si, corpo, mente, de modo geral, porque eu já estava me sentindo muito desgastado e meu estudo não estava rendendo, né? O meu estudo para concurso não estava rendendo. Então, eu decidi, não, setor privado de lado, se um dia eu voltar é uma coisa, mas hoje o que eu quero é meu cargo público, quero seguir em frente. Então, isso que eu falo para vocês. O mais simples que seja o meu vídeo aqui, eu, com carinho, eu venho e compartilho com vocês, deixo aí um pouco esse exemplo aí que eu tive aí na minha vida de concurseira, como pessoa, como ser humano. Então, galera, foca, segue em frente. Novembro está terminando aí. E daqui a pouco a gente entra em dezembro, o ano acaba. 2023 tende a ser um ano muito bom, se Deus quiser. Inclusive, eu até postei nas nossas redes sobre questão de agências reguladoras. Muitas agências reguladoras há tempos não fazem concurso e são cargos top. Cargos e salário, né? A remuneração de modo geral. Então, vale a pena encarar aí esses concursos, porque são concursos para a vida toda. Você aposentar a caneta, não ter que perder mais horas e horas bunda da cadeira e deixar o seu momento de lazer de lado também. Então, galera, eu falo para vocês, você que está no setor público hoje, se esforça, rala, corre atrás para você conseguir conquistar aquele teu cargo público, você servir a sociedade de uma forma melhor, ajudar a administração pública a gerir a máquina pública aí de uma forma mais eficaz e eficiente, tá bom? Beijo no coração de vocês, isso que eu queria compartilhar. Não levem um trabalho para casa, trabalho é trabalho. Então, o que aconteceu lá, deixa lá. Caso é o momento de você relaxar, refletir, descansar, ter um momento de lazer, ver um filme, ou se você ainda continua estudando, não leve trabalho para casa, que é a pior coisa que tem. Tá? Agora, se tiver que levar, leva uma vez ou outra. Entendeu? E tentem conciliar, galera, essa questão, quem trabalha hoje no setor público, no setor privado e quer conciliar estudando para concurso público, vai devagarzinho, faz aquele cronograma básico, as disciplinas básicas, vai aos pouquinhos subindo a escada, subindo cada um degrau, que a sua hora vai chegar, se Deus quiser. Faça a sua parte, confie em Deus que o teu momento vai chegar, com certeza, tá bom? Beijo no coração de vocês, bom final de semana, galera, e até mais.